Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimentando a todos, agradecendo a presença do nosso secretário Flávio. Obrigado pela presença, secretário. Agradecendo a presença do meu também vizinho, tal qual o secretário Flávio, Zezinho, que completou mais um ano de vida na sexta-feira. Parabéns, Zezinho. Agradecer a presença de todos vocês, do meu grande amigo Marquinho, enfim, de todos vocês. Sem vocês, isso aqui perde até a essência. Declaro aberta a 29ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2019, realizada hoje, dia 20 de maio, às 18 horas. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Chamada dos senhores vereadores. Adail Marques de Oliveira. Presente. Álvaro Luiz Gegar Cariello. Presente. Francisco Napoleão Martins da Silva. Presente. Gabriel Penin Garcia. Presente. Joelson Guedes Veiga. Presente. José Nilton Pereira Pinto. Michel Soares de Matos. Presente. Cíntia Aparecida Faria de Abreu. Valadar Cardoso. Presente. Vantuil Marques Chapim. Presente. Virgínia Lúcia Freire de Almeida. Presente. Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Ata em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondência recebida. Projeto de lei complementar. Assunto: concede revisão geral anual dos subsídios dos vereadores, adotando-se o percentual de 3,22% e dá outras providências. Autor: Mesa Executiva da Câmara. Em primeira discussão será votada hoje. Matéria: projeto de lei complementar. Assunto: dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Bom Jardim e dá outras providências. Autor: Mesa Executiva da Câmara Municipal. Em primeira discussão e votação hoje. Matéria: número 024 de 2019. Assunto: pedido de informação ao prefeito municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis em até 15 dias, preferencialmente por meio digital, primeira cópia do processo de licitação que esteja em curso para a concessão de serviços de transporte público do município. Segunda cópia do atual contrato emergencial de concessão do serviço de transporte público celebrado com a empresa Expresso Farinha Limitada. Autor: Comissão de Obras e Serviços Públicos. Matéria será votada hoje. Matéria: indicação número 025 de 2019. Assunto: construir uma rampa de acesso à parte nova do cemitério municipal de São José do Ribeirão. Autor: Gabriel Penin Garcia. Matéria será votada hoje. Correspondências expedidas. Ofício número 091 2019. Remete cópia de lei publicada do presidente Vantuil Marques Chapim ao excelentíssimo prefeito Antônio Clarete Gonçalves Figueira. Passaremos agora ao período destinado ao pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Virgínia. Boa noite à mesa, meus pares e a todos presentes. Eu queria, no dia de hoje se comemora o Dia do Pedagogo e o Dia dos Técnicos de Enfermagem. Então, queria deixar aqui os parabéns, tanto para os pedagogos quanto para os técnicos de enfermagem. E também gostaria de pedir urgência na mensagem 013/2019. Assunto: altera a Lei Municipal número 443, 18 de novembro de 93, alterando os padrões de vencimento do cargo de técnico em estradas do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Bom Jardim, Rio de Janeiro, e dá outras providências. Autor: Poder Executivo. Com a palavra, o vereador Francisco Napoleão. Boa noite, presidente, todos os meus pares, todos os presentes. Eu queria mais uma vez falar sobre a famigerada taxa de alvará. Tenho sido cobrado constantemente pelo comércio e, infelizmente, o nosso poder executivo está inerte com relação ao problema. Então, nós estamos encaminhando um ofício ao Executivo para que se manifeste. O nosso presidente já assinou esse requerimento hoje e está sendo encaminhado amanhã. Dizer para os nossos comerciantes que nós não estamos aqui sentados esperando o bonde passar. Nós fazemos a nossa parte, nós cobramos do Executivo
infelizmente, nós não temos a prerrogativa de fazer. Este é o aviso que eu gostaria de passar para todos o nosso comércio. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra o vereador Michel. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente. Boa noite, secretário Flávio, presente. Então, exatamente, eu ia via tribuna para falar desse problema dos alvarás aqui que o colega Napoleão já está falando, né? Mas eu gostaria de acrescentar mais uma coisa. Quando o prefeito teve a rádio, dando uma entrevista e disse que economizou 2 milhões em licitação, que essa lei, quem faz é a Câmara, né? Que ele falou isso na rádio. Eu queria dizer para muita gente que não sabe, quando uma lei mexe com o orçamento municipal, ela não pode partir da Câmara dos Vereadores. Ela vem do Executivo para ser votada aqui, para ver se os vereadores concordam. Mas nenhum vereador tem a prerrogativa de fazer uma lei que vai mexer com os cofres da Prefeitura. Infelizmente, chegou um nível que ser comerciante em Bom Jardim está mais difícil que Friburgo. Muito mais difícil que Friburgo. Pagar esse absurdo de alvará que a gente está pagando aqui. O comerciante gera emprego, muitos pagam aluguel, pagam contador. Olha a despesa mensal que o comerciante tem para pegar e ainda pagar um alvará desse. Então, gostaria de dizer que exatamente o que Napoleão disse, foi lá para o Executivo para ver se vai haver uma resposta dele, para ver se muda isso aí, que volta a ser como antes, no mínimo. Fica insuportável tanta carga tributária em cima do comerciante. E mais uma vez queria falar que a Câmara pode fazer lei, sim, mas que não mexa com os cofres municipais. Só quem tem esse poder é o Executivo. Boa noite e obrigado. Não havendo mais vereadores para falar no pequeno expediente, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores, havendo matéria a ser discutida e votada na presente sessão. Chamada dos senhores vereadores. Adail Marques de Oliveira. Presente. Álvaro Luiz de Garcarielo. Presente. Francisco Napoleão Martins da Silva. Presente. Gabriel Penin Garcia. Presente. Joelso Guedes Veiga. Presente. José Nilton Pereira Pinto. Presente. Michel Soares Matos. Presente. Cíntia Aparecida Presente. Faria de Abreu. Valadar Cardoso. Presente. Rodrigo Marques Chapim. Presente. Virgínia Lúcia Freire de Almeida. Presente. Havendo o número legal, passaremos à ordem do dia sobre a mesa. Inicialmente, nós colocaremos em discussão e posterior votação o pedido de urgência da vereadora Virgínia. Matéria, mensagem número 013 de 2019, altera a Lei Municipal número 443, de 18 de novembro de 1993, alterando os padrões de vencimento do cargo de técnico de estradas do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Bom Jardim e da outras providências. Autor, Poder Executivo. Coloco o pedido de urgência da vereadora Virgínia em discussão. Pedido de urgência em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Pedido de urgência aprovado por unanimidade. Passaremos então à discussão e votação da matéria. Considerando que a matéria ainda não tem parecer, solicitarei o parecer verbal das comissões. Comissão de Justiça e Redação, presidente Álvaro Luiz de Aguiar Carrielo. De acordo. Primeiro membro, José Nilton Pereira Pinto. Favorável. Segundo membro, Gabriel Penin Garcia. Favorável. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Francisco Napoleão Martins da Silva. Favorável. Primeiro membro, Valadar Cardoso. Favorável. Segundo membro, Adail Marques de Oliveira. Favorável, senhor presidente. Considerando a natureza da matéria, torna-se dispensável o parecer das demais comissões, coloco a matéria em discussão. Matéria em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Matéria, requerimento número 024 de 2019. Assunto, pedido de informação ao prefeito municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis em até 15 dias, preferencialmente por meio digital. 1. Cópia do processo de licitação que esteja em curso para a concessão do serviço de transporte público no município. 2. Cópia do atual contrato emergencial da concessão de serviço de transporte público celebrado com a empresa Expresso Farinha Limitada. Autor, Comissão de Obras e Serviços Públicos. Coloco o requerimento em discussão. Requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Matéria, projeto de lei complementar. Dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Bom Jardim e da outras providências. Autor, Mesa Executiva da Câmara Municipal. Essa matéria deve ser discutida em duas sessões. Coloco em primeira discussão e votação a matéria. Matéria em discussão. Matéria em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Matéria aprovada por unanimidade em primeira discussão. Matéria, projeto de lei complementar. Assunto, concede revisão geral anual dos subsídios dos vereadores, adotando-se o percentual de 3,22% e da outras providências. Autor, Mesa Executiva da Câmara Municipal. De igual forma, anterior, deve ser votado em duas sessões. Coloco em primeira discussão a matéria. Coloco em votação, em primeira votação a matéria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. Assunto, indicação número 025 de 2019. Matéria, assunto, construir uma rampa de acesso à parte nova do cemitério municipal de São José do Ribeirão. Autor, vereador Gabriel Penin Garcia. Matéria em discussão. Matéria em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora ao período destinado às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Valadar Cardoso. Boa noite, presidente, colegas vereadores, seu povo presente. Quero agradecer a presença do Flávio, secretário aí que está sempre conosco aí. Ao Pereira, ralou muito nessa saúde, está ralando ainda, Pereira? A todos vocês aí. Eu queria até fazer um registro aí, presidente, para ver se passa para o prefeito, que um morador de Santa Rosa, sábado, acabou fazendo um vídeo aí, jogou na rede social e tal, que eu falei até que a estrada de lá estava boa. A estrada não é que está tão ruim assim, está mais ou menos, tem uns lugares que quando chove cria aquele problema do distrito e dá aquela lagoa, infelizmente fica muito precário para o pessoal passar. Mas ele aproveitou e fez um vídeo com o capim, está fechando a estrada. Infelizmente não está só fechando a Santa Rosa, está quase o município inteiro, que a gente vê por aí, que é cobrado muito na tribuna pelos outros colegas vereadores, mas lá está demais. Então o capim fechou de uma tal maneira que você não passa. Se você passar talvez até a cavalo, você tem de fazer aquele zigue-zague para não pegar naquele capim molhado. Então, que dá acesso ali a Santa Rosa, a Gongui, que vem sair aqui no Capivari. Queria deixar esse registro aí para emergência, no caso. E um morador também do loteamento dos Alves, hoje me ligou, me passou até no zap, um entulho lá que deve dar uns 2 caminhões, pelo que eu vi no zap. Na rua Rodrigues Figueira. E aquilo ali foram tirando galho, parece que limparam o loteamento dos Alves todo e foi colocando tudo naquela rua. Aquela rua está sendo quase toda fechada, então queria passar aí para o Paulão, que é secretário de obra, ver se fazia aquilo, talvez amanhã ou quarta-feira, o pessoal está quase não conseguindo passar naquela rua. E também sobre essa rampa, que já está sendo construída em São José, eu tive lá até trocando uma ideia com eles, pessoal de obra,
eles estão para aterrar aquele muro da chegada do cemitério de São José. Eu, se eu fosse o prefeito, eu vou dar até uma ideia aí, uma sugestão, que em vez de aterrar aquele muro, vai perder ali uns 10 ou 15 metros, eu talvez desmanchava aquele muro, fazer aquele muro mais para trás e fazer uma galeria ali de gaveta, talvez atendia mais ou menos umas 160 gavetas, se colocasse de 3 a 4 andares. Então aquilo ali é uma obra que pode ser aproveitada ainda em vez de desaterrar. Isso aí é futura cabeça do prefeito, e talvez isso aí, futuro, podia fazer isso para atender São José, principalmente que não tem hoje um lugar disponível para uma pessoa, de repente se falecer, infelizmente, tem de ir para o outro distrito. Meu mais, muito obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Gabriel. Boa noite, senhor presidente, todos os colegas. Eu quero registrar aqui a presença de todos, né, que estão, o secretário Flávio aqui, a Marcílio, o ex-vereador Nilton, o pessoal sempre presente, meu pai também, Pereira, né, gente boa aí. Senhores, eu quero dizer o seguinte, vamos lá. Foi falado aqui sobre a famigerada alvará, a taxa de localização e, enfim, esse alvará municipal que se paga todo ano. A cidade, de fato, está berrando, está todo mundo chateado com essa história. E eu estou vendo aqui na Câmara ser encaminhado ofício para lá, para cá, para lá e para cá. Na minha opinião, a gente tem que considerar que Bom Jardim está querendo ser uma cidade empreendedora. E nós aqui na Câmara aprovamos um importante projeto de lei que o próprio prefeito mandou para cá, no começo do ano, sobre a questão de criar a sala do empreendedor, de conceder uma série de vantagens para as empresas do município, e eu parabenizo isso, o prefeito está de parabéns, foi um acerto dele nisso. Agora, essa taxa é um problema que está afetando muita gente, e isso aí tem que ser revisto. A coisa não pode ser do jeito que está, né? Tem gente que de R$300, R$1.000, a coisa foi para R$3.000, então é um negócio fora do normal. Agora, na minha avaliação, pode ser feito um projeto de lei para diminuir isso. Um projeto de lei. Por quê? A Constituição, lá dos artigos 145 a 150, que trata da ordem tributária, fala que a gente, para majorar tributo, a gente tem que ter, obedecer o princípio da anuidade, que é um ano antes, e o princípio também da 90º, 90 dias antes de entrar em vigor. Né? Ou seja, para o exercício seguinte. Mas aqui não é o caso, seria para diminuir o valor, não seria para majorar. Então, na minha avaliação, pode ser feita a qualquer momento. Se essa taxa entrou no mercado e entrou quente e está detonando com o pessoal que tem o comércio, que tem a empresa, e foi identificado que está havendo alguma discrepância muito fora do comum, isso pode ser revisto. Agora, iniciativa do projeto de lei pode vir do Executivo. A gente, de repente, pode também estudar aqui, me parece que tem que ser pelo Executivo. Talvez eu pediria até o jurídico da casa para dar uma analisada melhor, mas de primeira mão, sem estudar o assunto, parece que tem que vir sim matéria do Executivo para cá, para diminuir o valor. Agora, se for depender e puder essa casa fazer, eu também assino, aonde tiver que assinar para derrubar isso, que de fato uma crise dessa. Pega o fornecedor de produto e serviço, o empresário da nossa cidade, uma taxa desse tamanho, a pessoa realmente berra e com razão, né? Então, isso aí acho que é uma lei que foi criada lá atrás e agora foi implementado, porque, se não me engano, o Tribunal de Contas também questionou, porque não pode haver renúncia de receita, ou seja, se tem a lei, tem que ser cobrado. O problema está no erro, está na lei. Se ela está exagerando para cima do consumidor, tem que ir lá e consertar essa lei. Que é simples, aqui é uma casa legislativa, lei a gente revoga e cria outra. É assim que funciona. Aqui é uma casa de lei. Se a lei está ruim, está prejudicando, a gente conserta ela. E que tiver que depender do prefeito também, ele faz a parte dele. O que não pode é fechar os olhos, fingir que está direito. Não está. A população está reclamando. Tem muita gente do comércio aqui de centro que veio aqui, pagava 1.200, está pagando 3.000, 4.000 reais. Isso não existe, gente. A verdade é que aí tem até talvez o princípio que pode estar sendo ferido, o princípio constitucional do não confisco. O imposto não pode ser usado como função de confisco. Então, que isso seja revisto, no que depender de mim aqui, eu assino a favor para reduzir essa taxa aí, tá bom? Que eu estou vendo ser falado, debatido muito esse tema aqui. Então, que a gente também possa ser mais objetivo. Em relação ao final de semana,
recebi ligação lá da região de Venda Azul, que estava um problema sério para poder passar, porque essas chuvas do final de semana foram muito fortes. Então até eu agradeço, eu às vezes faço cobrança aqui, mas hoje eu vou agradecer o prefeito. Liguei para ele no sábado, e no sábado mesmo ele mandou a equipe lá e mandou, não sei se atendeu a todos os lugares, mas naquele ponto crítico que estava pior ali, que não estava conseguindo passar, ele mandou uns caminhões de bico e foi feito um trabalho bom lá, e o pessoal pelo menos não reclamou mais, né? Então eu agradeço ao prefeito por isso. E na região de Santa Rosa também assisti, Valadares, esse vídeo que alguém colocou. Eu lamento, né, porque, para falar a verdade, eu não vi o senhor falando hora nenhuma que estava bom aqui da tribuna, pelo menos não sei se na rua, mas realmente precisa de melhoria. Lá na região de Ribeirão do Capitão também está a mesma coisa. Ribeirão do Capitão está quase que assim sendo dizimado, está ficando um lugar que as pessoas estão mudando de lá, porque não tem condições. É questão de estrada e do mato que vem tomando conta também de tudo quanto é lugar. E aqui também na região do Arrasto, fui procurado hoje, porque tem um trecho que tem calçamento, e moradores estão reclamando que o calçamento soltou com a chuva. E quanto mais o caminhão vai passando, vai arrancando tudo. Então, se uma equipe da prefeitura puder ir lá, fazer um trabalho, recuperar esse calçamento, esse trecho calçado, antes que acabe de arrancar tudo, é melhor, porque senão depois vai ter que fazer um trabalho geral, fica muito mais caro ainda. E sobre a Praça de São José, que também gostaria de falar, que os moradores me pediram, porque eu tenho uns postes lá que não estão funcionando, está escuro, e já pedi hoje, levei o pedido ao prefeito, estou esperando que seja resolvido também. Eu ia falar de mais alguns assuntos aqui, mas para a semana que vem eu trato desse assunto. Mas só para dar uma pincelada, nós conseguimos há um tempo atrás colocar uma ambulância lá em São José, e passou um período de uns meses, teve um problema com o motorista, segundo o secretário de saúde, e aí retirou temporariamente. Eu particularmente não concordo, mas enfim, pegaram a ambulância de lá e levaram para Banquete, para o posto de saúde de Banquete. Até o vereador tinha uma reivindicação que é justa, tem em Banquete também uma ambulância, mas na minha avaliação eles deveriam ter arrumado um outro veículo para levar, e não tirar o de São José e levar para lá. O senhor não tá, né? Na verdade ele pediu para Banquete com toda razão, como Barra Alegre também precisa. Agora o erro tá aí na minha avaliação de quem tirou, desvestiu um santo para vestir o outro. E eu já entrei em contato com o secretário hoje, pedi ao prefeito, vou passar o que ele me disse para a população. Me disse que já conseguiu hoje o novo motorista e que vai também restabelecer em São José. Então é só para a população ficar por dentro. Mas quando eu vi também não gostei, na verdade é essa. Você inaugura uma ambulância hoje, dali um mês tira, né? Então realmente eu fiquei bem chateado com essa situação. Boa noite, obrigado. Com a palavra a vereadora Virgínia. Eu gostaria de pedir urgência, urgentíssima, porque chega aos ouvidos do Executivo, como também Secretaria de Obras, espero. Com esse temporal que deu esse final de semana aí também, o pessoal lá de cima do sítio Boa Vista, na Parada Fluminense, eles estão pedindo, pelo amor de Deus, um caminhão de pó de pedra, pelo menos, está intransitável lá em cima. Ali a primeira entrada antes da patrulha rodoviária. Também, hoje uma moça me mandou uma mensagem no Facebook, olha gente, eu fico com vergonha, essas coisinhas pequenas, a gente tem que pedir aqui na tribuna, e falar. Tanto faz pedir aqui ou mandar a indicação, é a mesma coisa. No Jardim Primavera, no Alto São José, são 2 lâmpadas queimadas no poste, 5 meses no escuro. Elas não estão saindo à noite com medo, porque está muito escuro. E aqui no centro, as meninas que fazem faculdade, que moram lá em cima no asfalto, elas me disseram que está perigoso, do escadão para o campo, pedindo providências urgentes para fazer a capina, deixar aqui registrado. E uma preocupação minha, que eu já falei disso aqui semana passada, quando caiu o bendito muro ali embaixo, que a fiscalização da prefeitura fique atenta, porque eu fiquei sabendo hoje que vai começar uma grande obra aqui no centro da cidade, e precisa ser que a fiscalização vá antes de começar a obra para ver como está a situação do terreno. Deixar aqui registrado. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Napoleão. Eu gostaria de fazer um pedido ao Executivo e, paralelamente, ao secretário de Obras, para que tomasse providências para roçar todo o mato que está naquela servidão que tem do hospital até a rodovia
116, mora muita gente ali, é um perigo tremendo. Já pedi algumas vezes e até agora nada. Peço mais uma vez. Segundo, voltando ao alvará, tudo que Gabriel falou e o Michel, eu gostaria de reforçar o seguinte: eu fico com pena até do prefeito dele ir numa rádio e falar sobre esse assunto da maneira que foi. Isso mostra que ele está muito mal assessorado. Porque vejam, senhores, nós não temos prerrogativa para legislar sobre o valor econômico e principalmente sobre o tributário. Cabe ao executivo. Então, eu acho que a assessoria dele devia orientar nesse sentido. Segundo, gostaria de registrar também que foi votado aqui hoje um reajuste no subsídio dos vereadores, que é apenas a correção. O salário dos vereadores, para quem sabe, está congelado por 4 anos. E esse é apenas um reajuste de 3, um pouquinho. Para você ter uma ideia, o executivo teve um reajuste de 4,17 e os funcionários dessa casa tiveram 5%. Portanto, os vereadores não estão tendo aumento, estão tendo um reajuste de apenas para corrigir o seu salário, porque é muito comum os incautos saírem agora na rua dizendo: tá vendo lá, vereador não faz nada, só vai lá e estão só aumentando o salário. Não existe aumento de salário, apenas uma simples correção. Esse registro que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra o vereador Michel. Boa noite novamente a todos. Primeiro eu gostaria de deixar registrado, aqui na praça, em frente à Câmara Municipal, um poste está rachado ao meio. Eu acho que aquilo está perigoso, se não me engano, caiu até um pedaço, pelo que eu estava vendo ali já dentro. Acho que seria interessante o Poder Executivo dar uma olhada nisso aí para trocar aquele poste ali, que eu acho que com o passar do tempo, não sei, né? Tá rachadão, a rachadura está bem grande. E gostaria de dizer também que ia vir aqui falar da estrada de Santa Rosa, que eu tinha visto também o vídeo do morador, mas o Valadar, meu amigo aqui, já falou sobre o problema. Só que isso está acontecendo no município todo. Sempre que dá qualquer tipo de chuva, pela falta das sarjetas, o que acontece? A água fica empoçada no meio da estrada. E isso gera esse desconforto. Sem contar a roçada, que agora que começou a ser feita. Agora começou a ser feita a roçada no município. Aqui, por exemplo, pertinho da gente, na passarela do Campo Belo, minha colega Virgínia, quantas vezes já falou aqui, mas eu vou falar de novo, tá totalmente cheio de mato aquilo ali. Também queria pedir, porque muita gente mora ali e usa aquela passarela para poder dar um jeito de dar uma roçada ali e resolver o problema. E também na estrada do Retiro, no 3º distrito, toda vez que chove, nós temos problema por falta da sarjeta. Pediu o prefeito encarecidamente ao secretário de obras para poder dar uma olhada lá, fazer as sarjetas. Tem gente que toma, ou colocar alguém para fazer a manutenção dessas coisas, que sempre tinha, cada estrada de chão, se eu não me engano, tinha uma pessoa que fazia isso. Agora eu acho que não tem mais, eu acho que no Retiro tem, mas não está fazendo. Então eu gostaria de pedir ao prefeito encarecidamente e o secretário de obras que dê uma olhada na estrada do Retiro e na estrada que liga o Retiro a Pedra Branca, no Odil. Também tem esse problema de empoçar a água. Fizeram até no início do mandato, se eu não me engano, uma rede de manilha de água pluvial que nunca passou água pluvial. A manilha está completamente, foi enterrada ali, mas no lugar errado, não está tendo utilidade alguma. Para fazer uma revisão nisso. Obrigado, boa noite.
Bem, senhores, antes de encerrar, eu gostaria de dizer a Vossas Excelências, primeiro, vereadora Virgínia tem que concordar com Vossa Excelência, concordar com o vereador Gabriel e os demais vereadores, que é lamentável que estejamos aqui pedindo alguma coisa. Na verdade, em nome do povo que paga seus tributos, nós devemos exigir. Mas a situação está tão caótica em nosso município que nós voltamos a pedir. Não dá para entender, vereador Zé Nilo, por exemplo, o estado de coisa que se encontra a pracinha do Bem-te-Vi. Não dá para entender, senhores, o estado que se encontra a passarela da Barra. Está intransitável. Não dá para entender o que acontece no nosso município. E ficamos nós aqui, pedimos, nós deveríamos estar discutindo aqui questões políticas, o desenvolvimento do nosso município, trazer recursos, mas essas minudências têm consumido a Casa Legislativa, que se vê desamparada por total inércia do Poder Executivo. E com relação ao que o vereador Napoleão disse, vereador, com relação à famigerada taxa. Bom, primeiro eu tenho minha opinião formada acerca do assunto, que se ela tem natureza de taxa, deve ser cobrada por serviço efetivamente prestado. E não é. É taxa de fiscalização, localização, instalação e funcionamento. Duvido que a prefeitura faça isso. Duvido. Discuto hoje a legalidade dessa taxa. E vou mais adiante. A lei não mudou, não. O que mudou foi a base de cálculo. Mudou a base de cálculo, a atividade executiva, que culminou nisso aí. Infelizmente, mas estou com o vereador Gabriel e tenho certeza que os demais vereadores estão comigo. Mande para cá uma matéria para diminuir o sufoco para os nossos comerciantes. Tenho certeza que vai ser aprovada aqui em regime de urgência e por unanimidade. Tenho certeza absoluta. Mas usa como escudo a Casa Legislativa. É lamentável que se faça isso. A atitude que nós podemos tomar é essa, de gritar, de chamar a responsabilidade àqueles que realmente têm responsabilidade e chamar a população para cá, para exigir do Poder Executivo o conserto disso que está tão defeituoso. Infelizmente, é essa a situação. Não havendo mais vereadores a falar em explicações pessoais, o presidente agradece a presença de todos e marca a próxima sessão para o dia 23 às 18 horas. Obrigado e boa noite.